Olá, meu amigo, minha amiga do Riso, um ótimo dia para você. Está no ar o Bom de Papo aqui pela TV Tribuna SBT e hoje um programa especial que vamos falar de uma coisa super bacana, sucessão empresarial. Você que tem seu filho aí na empresa, eu quero que meu filho assuma a empresa, não sei o quê, mas meu filho não quer. A gente vai conversar sobre isso com o terapeuta e coach Eduardo Val. Seja bem-vindo, cara. A gente vai falar de sucessão familiar, cara, que coisa difícil, né, de se tratar. Você já teve essa experiência porque você é formado em administração, não é isso? Isso. E depois você fez especialização em terapia. Terapia familiar, depois psicanálise, depois eu fiz psicologia organizacional. Então a ideia é trabalhar com pessoas, né, dentro do contexto organizacional. A gente vai falar de sucessão familiar e eu queria que você explicasse para o nosso telespectador, em primeiro lugar, o que é sucessão familiar? Ótima pergunta. É a possibilidade que esse fundador da empresa tem de transmitir, né, todo o patrimônio da empresa, todos os valores que estão inseridos dentro da empresa, todo o cliente, todo o ativo para um sucessor. Né? Essa pergunta até permite falar um pouquinho do discernimento entre o que é um sucessor e o que é um herdeiro. Quer dizer, um herdeiro ele apenas herda, mas ele não tem compromisso com aquilo que ele está herdando. Um sucessor não, ele é preparado, ele é desenvolvido, ele se conecta com os valores e com os princípios da família e da empresa para poder dar continuidade ao legado. Agora eu estou preocupado, depois do que você falou aí. Eu estou falando muito técnico? Não, eu estou preocupado pelo seguinte, porque o meu filho mais velho é o diretor do programa, o meu mais novo é o produtor do programa. Eu estou preocupado se eles que sugeriram a tua entrevista aqui. E aí eu me preocupo no seguinte, de repente será que eles não estão querendo aposentar o velho? Ficar com essa cadeira, sentar aqui, tomar conta, vamos levar o Eduardo lá para que o Eduardo convença que já está na hora do velho se aposentar e tal. Será que não é isso, não? Então, olha que legal o que você está dizendo aqui. Pô, então é isso mesmo, olha que legal, quer dizer que é isso mesmo. Então. Peraí, exatamente, quer dizer, quando entra essa figura, né, que é um terceiro, que é a figura do consultor, ele abre esse espaço de reflexão. Acontece exatamente isso que você trouxe, né? Quer dizer, esse pensar, quer dizer, o que cada filho está comunicando, o que eles estão querendo dizer para mim e o que eu quero dizer para eles, né? Então, a grande beleza, a grande riqueza desse trabalho é o empoderamento da voz. É dar aos membros familiares a possibilidade de externalizar o que é importante para cada um deles. É claro que eu estou brincando e brincadeiras à parte. Não, Rocinho. Eu quero essa cadeira aí. Eu quero essa cadeira. Brincadeiras à parte, a gente sabe o quanto é sério essa questão da sucessão familiar e parte do princípio que a maioria dos filhos que assumem as empresas, né, de ordem familiar, frequentemente a maioria deles quebram, né? As empresas quebram por falta dessa preparação, eu acho, inclusive, não é? Ótima colocação. Então, o IBGE fala que 80% das empresas no Brasil é de gestão familiar e apenas 30% dessas empresas chegam à segunda geração, que é a dos filhos, e 5% delas chegam à terceira geração, que é a geração dos netos. Então, isso fala um pouco do que você está mencionando aí. E olha só, o IBGE ele menciona a estatística da empresa, mas ele não menciona de como é que essas famílias ficaram ao longo desse processo. Quão delas se desorganizaram ou quão delas se organizaram. O Silvio Santos está nesse processo aí, né? Temos um exemplo dentro de casa, né? Ele está com 85 anos, trabalhando ainda, né? Fazendo um programa maravilhoso no domingo, que é o que ele mais ama fazer, e ele não se sente seguro ainda em passar o bastão para as filhas, né? Tem até um neto dele que faz sucesso em outra emissora, que dizem que é o espião do SBT lá na Globo, né? Tá lá, que é o neto dele. E aí eu queria lhe fazer uma pergunta, esse é o perfil do seu cliente? É um dos, né? Porque na questão do Silvio Santos, ele tanto pode ter a dificuldade de passar o bastão, mas também eu vejo
né, ele tem uma alegria de realizar aquilo que ele faz. Então, o retardo da transmissão desse bastão pode se dar a esses dois fatores, mas o contexto não se limita a só isso. O que é mais comum, veja, quando eu digo mais comum, eu não estou afirmando que é uma regra geral, é que, como, novamente, né, repare que eu tenho falado com frequência dessa questão do espaço conversacional. A rotina da empresa, ela rouba a comunicação das pessoas e da família. Então, essa rotina, quando empobrece a comunicação familiar, não fica muito claro para os membros familiares o que cada um quer exatamente daquela empresa. E o fundador, que nesse contexto hoje do nosso país, que as empresas são relativamente novas, os fundadores eles são mais práticos, os filhos já são mais teóricos. Então, há uma incompatibilidade de percepção da empresa. Um é prático, tirou do nada e construiu alguma coisa. O outro é teórico, tem uma base científica, mas ele de fato ainda não conseguiu produzir, realizar muitas coisas. Então, essa incompatibilidade de percepção é uma das grandes razões que dificultam a transferência do bastão. Cara, eu imagino assim, que deve ter até brigas, né, dentro dessas sucessões, assim, né, aqueles irmãos. Eu já tenho alguns amigos que estão passando por isso, e os filhos querendo brigar. Não, eu quero ser o presidente da empresa, eu quero ser o diretor da empresa. E como é que se faz? Como é que você faz essa união? Refaz essa união, na realidade. Exatamente. Eu tive a oportunidade de apresentar recente no Congresso Brasileiro de Terapia Familiar uma metodologia que eu criei exatamente para o quê? Criar unidade na diversidade. Você falou de toda uma diversidade de percepções e de desejos. Então, a ideia é como criar, a partir dessa diversidade, uma unidade. Então, o campo conversacional é o fator, a ferramenta mais rica que a gente consegue construir para desenvolver essas percepções. Então, eu utilizo de metáforas onde eu conecto linguagens corporativas que se associam com o contexto familiar. No bloco anterior, ele falou do lugar. Eu quero sentar nesse lugar aí. Né? Essa questão de lugar, ela fala muito das famílias e fala muito do contexto empresarial. Então, por exemplo, quando você mencionou, eu quero ser o diretor-presidente, o que esse lugar fala? Se o outro quer ser de finanças, se o outro quer ser da produção, o que esses lugares comunicam para cada um? O que cada um espera desses lugares? E o que esses lugares, de alguma forma, significa aos olhos desse fundador? Porque, na verdade, o olhar desse fundador, desse pai, é um olhar que vai, de alguma maneira, validar, valorizar aquilo que aqueles filhos estão pleiteando. Então, quando fica claro para cada um desses membros familiares o que eles almejam, né? O que eles almejam é o seguinte: qual que é os meus valores e quão desses meus valores estão conectados com os valores dessa empresa. Então, à medida que a gente consegue fazer essa conexão com cada membro familiar, a gente consegue promover essa unidade na diversidade. Eu acabo, às vezes, confundindo a hora de ser pai e a hora de ser chefe. Isso acontece muito? Você já detecta isso no início? Como é essa? Isso acontece sim, quer dizer, essa mesclagem, né, de que ora ele é pai, ora é o empresário, e isso gera um pouco de confusão, sim. Então, qual a estratégia que a gente adota quando a gente constrói a governança? Né? É identificar o seguinte: nesse lugar que o filho ocupa, quais são as funções que serão inerentes a esse cargo? O que ele precisa realizar nesse cargo e quais são as habilidades que ele precisa ter para desenvolver bem aquela função? Então, quando isso fica claro para todo o contexto, esse fundador não precisa mais de utilizar do empoderamento do pai para poder que aquele filho realize aquela função. Ele simplesmente vai realizar por ele mesmo. Vai ser uma iniciativa interna e não externa. Não vai haver mais a necessidade de ter alguém mandando fazer. Então, novamente, essa é a grande beleza desse trabalho. Quer dizer, a possibilidade de conectar um indivíduo
na empresa, nos valores da família, até para ele perceber se ele quer ficar ali, se aquele cargo tem a ver com ele, ou se ele está a fim de mudar de função ou até mesmo sair da companhia. Quem fica mais feliz? O pai, quando percebe que o filho o superou, ou o filho, quando percebe que o pai reconheceu o seu sucesso? Muito boa pergunta. Eu acho que cabe as duas coisas, porque entendendo que esse pai é um pai amadurecido, que não entra em competição com o filho, que isso também, infelizmente, é uma coisa que acontece. Quer dizer, quando esse pai entendeu que a função dele foi bem desenvolvida, o objetivo é que o filho supere, né? Não exatamente naquilo que ele construiu, mas que supere em outras áreas da vida. E para isso, o filho precisa ser reconhecido, quer dizer, novamente o olhar do pai, né? Esse filho precisa receber desse pai esse reconhecimento de que ele é um sucesso, ou dentro da empresa ou fora da empresa. Então, a beleza desse trabalho é fazer essa construção de maneira sóbria, não impositiva. Se esse filho quer ter sucesso fora, que ele o tenha, mas de maneira amigável, de maneira ecologicamente amigável, ou seja, sem gerar nenhum ponto de conflito. Bacana. Então, cabe as duas coisas. Legal. A gente queria agradecer aqui. Quem quiser entrar em contato com o Eduardo Val, entra em contato aonde? Pelo site eduardoval.com.br. Bacana. Prazer recebê-lo. Seja sempre bem-vindo aqui, mas não venha para dar um golpe de jiu-jitsu em mim, não. Seu irmão já me maltratou muito. Manda um abraço para aquele sacana do Marcos Val, que é meu amigo, meu camarada, uma pessoa que eu admiro demais. Você de casa fica com muita sorte, saúde, sonho, sucesso e sorriso sempre. Obrigado pela audiência. Obrigado, Amanhã gente. a gente está de volta aqui no Bom de Papo. Abraço. Papo terminou e você se divertiu. Um programa de verdade pra você que é nota 1000. Entrevista pegadinha, tá na rua e é legal. Um programa de verdade com humor e alto astral. É bom de papo, bom de papo. Entrevistas alto astral. É bom de papo, bom de papo. Um time bem legal. É bom de papo.